Fala, minha gente, tudo certo? Bom, sei que tudo certo não tá, né? Estamos aqui para comentar Grêmio 0, Mirassol 1 na Arena. 45 mil gremistas tentaram empurrar o time diante do Mirassol, mas não foi possível. Mais uma data FIFA passou e Mano Menezes apresentou isso que nós vimos em campo na Arena. Não há como contestar as vaias depois do apito final, as críticas do torcedor na arquibancada. Elas são merecidas. O Grêmio não faz por onde, o Grêmio não faz por merecer. O Grêmio não consegue evoluir. A prova disso é que Thiago Volpi teve que fazer defesas no primeiro e no segundo tempo contra o Mirassol, que está agora no G4, que entrou como amplo favorito nessa partida. Sim, o Mirassol estava amplo favorito. Tanto é verdade isso que os números não mentem. Não mentem. A gente foi pro debate raiz, eu coloco aí as imagens, tava o Meneghetti apontando, dizendo, olha, e aí a gente olhou ali, eu olhei a odd, tava assim, 2.2, 2 ponto alguma coisa pro Grêmio e tava 3 ponto alguma coisinha pro Mirassol, na odd normal lá da KTO. Ou seja, uma vitória do Grêmio contra o Mirassol em casa, na Arena, tava mais do que dobrando a tua aposta. Isso é número, isso é estatística. O sueco lá da KTO trabalha com isso. Ele sabia que era improvável o Grêmio vencer. E ele sabia que tinha o Mirassol, um time muito mais ajeitado. Pois é, deu os caras 1-0 num gol de um impedimento que a gente vai colocar aqui. Tem uma nova orientação agora na regra que se as duas linhas se encontram, é a mesma linha, por conta da distância que vai ter ali a linhazinha. E, cara, não tem muito o que contestar. O Mirassol jogou mais do que o Grêmio. O Grêmio teve pouquíssima posse de bola a mais, mas olha só, foram 15 finalizações gremistas e 16 dos caras. Se tem alguém que mereceu essa vitória, é o Mirassol. Pena que na KTO nenhum de nós do Debate Raiz se deu bem, sabe por quê? Eu tava até vendo aqui, fui rever os palpites. O Dávila foi o máximo, colocou 1-1. E o Dávila disse, 1-1, quase 1-0 pros caras, que eles estão na quinta colocação. Agora já entraram até no G4. Venceram o Grêmio, entraram no G4. Pois é, eu me quebrei, achei que o Mano ia pelo menos fazer uma gracinha agora com os reforços, dar uma respirada depois do jogo contra o Flamengo. Enfim, na KTO é assim, tá? Pra brincar, pra divertir, pra ganhar uns pila, pra perder uns pila, faz parte, é do jogo, é assim, não vai achando que tu vai seco acertando todos os resultados, que isso não acontece. Se tu quiser brincar e te divertir, na descrição no primeiro comentário vai ter o link da KTO, começa a brincadeira por lá, pelo meu link, beleza? Gente, o Mano Menezes começa um jogo com 3 volantes. Depois de uma parada FIFA, depois de ganhar reforços, ele começa com Cuéllar, Dodi e Arthur. E com o Cristaldo à frente como meia mais armador. E eu acho que eu tenho total tranquilidade para falar sobre esse jogador, porque eu sou fã do Dodi aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos nos espaços que eu habito, né? Eu não assisto todo mundo da imprensa e tal, mas eu tô sempre falando que eu gosto do Dodi. Eu acho ele um bom jogador e acho inclusive que se o Dodi tivesse 1,80, ninguém contestaria ele como se contesta, porque ele é baixinho, então tem essa situação de jogar muita bola. Jogar muita bola. Mas cara, não, né, Mano Menezes? Não. Um tripé de homens no meio campo não vai te ajudar, absolutamente não vai te ajudar. Tava todo mundo esperando o Cuéllar ao lado do Arthur, coloca 2 homens ali para fazer a saída de jogo, abre 2 pontas, um meia e um centroavante, porque o Cristal estava no time e até não foi assim tão mal, tão terrível como estava sendo. O Arthur distribuindo um pouco mais de jogo poderia melhorar. Mas a prova é que deu errado, é que no intervalo o Mano teve que trocar. Aliás, o Mano saiu inclusive antes do final do primeiro tempo, já para casa-mata, emulando o que já fez lá atrás o Filipão, quando estava bravo com o time do Grêmio, ele já entrou, já saiu da casa-mata pro vestiário porque estava pistola com o Grêmio. E aí fez a troca, colocando mais um jogador de ataque na vaga o Kiki Oliveira, né? Entrou no intervalo na vaga do Dodi, provando que ele estava errado. A culpa desse meio-campo não funcionar também não foi do Arthur, que jogou 90 minutos, o que ninguém imaginava. Só que, cara, o Arthur retorna pro futebol brasileiro depois de 7 anos, ele joga uma partida após 4 meses e ele tem um time do Grêmio que não tá encaixado há 1000 anos, tá? Pelo menos desde que o Quinteiros estava aqui. Também o Quinteiros não conseguia, não tô defendendo o cara, tá? Não conseguia encaixar, mas o Mano não tá conseguindo. E aí o Arthur fez o que pôde, deu um pouco mais de consistência no passe. Eu sei que é dele uma bola perdida que gera o gol, mas o gol de falta, que começa na falta, mas cara, o Arthur fez o que pôde. Não passa por ele a derrota do Grêmio na Arena. Ele tentou ajudar.
mas para mim é muito mais por um treinador que não consegue fazer o time jogar. E pontualmente alguns caras abaixo. Eu vou citar aqui, para citar umas, poderia citar vários outros. O Pavon, que entrou no segundo tempo, o Kiki Oliveira, que entra nesse intervalo, não consegue produzir. Cara, olha o que está fazendo o Bright White. Eu já disse com alguma frequência, por que o Bright White não tá jogando o que jogava antes? Bom, supostamente é porque ele tem uma lesão no pé, e ele tem a lesão no pé, mas se imagina se que é por conta dessa lesão que ele não tá conseguindo alcançar o mesmo nível de futebol. Bom, então eu sugiro, ele trata essa lesão, recupera 100%, mas só vai voltar o ano que vem. Tá bom, faz isso e volta bem o ano que vem. Sabe por quê? Porque do jeito que tá, não adianta. Não resolve. Recentemente o Bright White deu uma entrevista dizendo pra galera do Globo.com que existe uma espécie de preconceito na Dinamarca, que eles não levam em consideração o Campeonato Brasileiro e que por isso ele não é convocado para a seleção dinamarquesa. Olha, se fosse pelo ano passado, eu diria que isso é verdade. Mas por esse ano, se o técnico da seleção dinamarquesa, que eu nem sei quem é, tá assistindo o Campeonato Brasileiro, não convoca o Bright White. Porque ele não está performando para isso, ele não está jogando para isso. Então não há absolutamente nenhuma injustiça aí. Porque, basicamente, ele e grande parte dos jogadores do Grêmio não estão jogando nem perto do que sabem. O contrário vale para o Mirassol. Gente, o Mirassol, tá vendo aqui, finalizou 16 vezes e o Grêmio 15. O Grêmio teve 56% de posse de bola e o Mirassol 44%. Ou seja, não foi um amasso, não foi uma coisa assim de, olha, uma avalanche. E o Mirassol joga sempre do mesmo jeito. Eles jogam na teoria um pouco mais, não é bem uma retranca, mas eles jogam bem postado, é um time bem organizadinho, que sai, velho, em 5 toques. Ninguém dá mais do que 2 toques na bola. Muito difícil, tá? É 1, 2, 1, 2, 1, 2, no máximo. E tem uns caras que dão tudo de primeira, que tocam tudo de primeira. Em 5 toques, o Mirassol tá no campo adversário. E esse é um jeito muito bom de jogar. Várias vezes a gente reclama de, os caras jogam só de contra-ataque. Quantas vezes a gente viu o Renato falando, os caras jogam só no contra-ataque. O Mirassol é um time que joga num contra-ataque objetivo. O Mirassol é um time que joga, ele quer isto. Ele diz assim, eu não vou ficar com a bola, pelo menos esse jogo do Grêmio, não vou ficar o tempo todo com a bola, embora tenha 44% de posse de bola, não é horrível, tá? Mas, cara, em 5 toques os caras eram muito rápidos, eles definiam o lance rápido, mesmo quando erravam. Sabe, tinha lance que papapum, aí voltava o cara, o Zé Aldo ou o Danielzinho, alguém finalizava de fora da área, tá bom, finalizou, errou a finalização, tá bom, beleza, mas os caras fazem tudo rapidinho, em 2, 3 toques. E é aquela história, uma hora tu vai chegar e tu vai encaixar as pecinhas e vai acontecer, porque eles repetiam sempre a mesma história. Pum, pum, papum, papum, 5 toques. 1, 2, 3, 4, 5, tá, finaliza. 1, 2, 3, 4, 5, finaliza. 1, 2, 3, 4, 5, cara, uma hora a tua bola da finalização vai encaixar. E aí eles conseguem uma falta na lateral da área, o Marlon reclama que não foi, mas foi. O Reinaldo cruza, Reinaldo, dono do jogo, tirou todo mundo pra bobo, demorou no lateral, a torcida ficou enlouquecida, o Reinaldo fez furor na areia. Aí o que acontece? Vem o cruzamento, vem o lançamento, né? Vem o cruzamento, o cara cabeceia e a bola sobra pro camarada que, cara, mesma linha, faz o gol, não tem o que reclamar. Jogada ensaiada do Mirassol, que nem isso o Grêmio tem ultimamente. Aliás, o Grêmio não tem sintonia. O jogo tem um fato importante. O Mano Menezes quer tirar o João Pedro, lateral direito, e colocar o Pavon. E sai o Alisson e coloca o Pavon. O Mano Menezes enlouquece, fica ensandecido, briga, xinga todo mundo e tudo mais. Vai o quarto árbitro, pega um papelzinho e mostra aqui, ó. Tá aqui, ó. O papelzinho tá certo. Sai o 47 e entra... Era o 17, né? Entra o Pavon, mas era o 47 que ia sair, que era o Alisson. Não era o 18, que era o João Pedro. Ou seja, erro do auxiliar técnico Thiago Kozlowski, do Mano. O auxiliar do Mano errou. O auxiliar do Mano que errou. E aí o Mano deu um piti, brigou com todo mundo, quando viu, o erro era do Grêmio. Erro amador. E é da comissão técnica que ele é o chefe, parceiro. E isso, pra mim, exemplifica muito do que é o Grêmio. Que, mais uma vez, a data FIFA chegou e o que mudou? O que evoluiu no time do Grêmio? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.